Olá, meninas! Hoje eu estarei contando uma história para vocês. Na verdade, eu estarei lendo um relato que há em algumas de nossas aventuras missionárias. E esse relato tem como título A Bíblia de Mary Jones. E essa história começa assim. Certa vez, ao ler a história dos avivamentos, deparei-me com um lindo testemunho de uma garotinha do século XVIII. Essa menina tinha um grande sonho. Você pode imaginar qual seria? Pois bem, vamos à história. Mary Jones era seu nome. Ela pertencia a uma família muito pobre de um vilarejo no país de Gales, Grã-Bretanha. Quando tinha 8 anos, Mary Jones desejou ter uma Bíblia. Seu sonho era ler as belas histórias que ouvia aos domingos em sua igreja. Olhando assim, até parece ser algo fácil de realizar, não é mesmo? No entanto, para a pequena Mary Jones era quase impossível, pois a garota não sabia ler e não havia uma escola perto de sua casa onde pudesse aprender. Além do mais, a Bíblia, como outros livros, era difícil de encontrar e muito cara. Poucos tinham o privilégio de ter um exemplar em casa. Mesmo diante de tão grande desafio, Mary Jones não desistiu. Ela não desistiu do seu sonho. Prometeu a si mesma que um dia teria sua própria Bíblia. Quando Mary Jones completou 10 anos, seu pai ficou sabendo que abriria uma escola nas redondezas da vila. E logo matriculou a menina, que, motivada por seu sonho, aprendeu a ler. Em pouco tempo, agora alfabetizada, Mary Jones só precisava do dinheiro para comprar uma Bíblia. Então, teve uma ideia. Começou a vender ovos de galinhas para guardar alguns trocados. No ano seguinte, aprendeu a costurar e conseguiu guardar um pouco mais de dinheiro. Quando estava quase perto de alcançar seu objetivo, Mary Jones teve um grande imprevisto. Seu pai adoeceu e precisou parar de trabalhar. Durante todo o terceiro ano de economia, a menina não pôde colocar nenhuma moedinha no cofre, pois todo o dinheiro que ganhava era para ajudar a família. Você acha que diante dessas circunstâncias Mary Jones desistiu do seu sonho? De maneira alguma. A menina continuou firme até alcançar a quantidade necessária para comprar a Bíblia. E foi o que aconteceu. Após 4 anos de trabalho e muita economia, Mary Jones tinha o dinheiro em mãos. Ela foi até a casa do pastor para lhe perguntar onde poderia comprar um exemplar da Bíblia. E ele informou que isso seria possível em uma cidade que ficava a 40 quilômetros de onde eles moravam. Ali, ela encontraria o pastor Thomas Charles, que provavelmente teria alguns exemplares das Escrituras. Com a permissão de seus pais, a garota iniciou uma longa viagem a pé, que levou um dia inteiro. Feliz porque voltaria com a sua Bíblia nas mãos, Mary Jones recebeu uma triste notícia quando chegou à casa do pastor. Todas as Bíblias haviam sido vendidas e os poucos exemplares que restavam já estavam encomendados. Profundamente triste, a garota caiu em prantos, mas, ao acalmar-se, Mary Jones contou sua história ao pastor, que, muito comovido, foi até o armário e lhe entregou uma das Bíblias encomendadas. Impactado com o que acabara de testemunhar, o pastor Thomas contou o ocorrido aos diretores de uma organização cristã. Estes, inspirados pelo amor e valorização que Mary Jones tinha pela Bíblia, fundaram a primeira sociedade bíblica que tornou a palavra de Deus acessível a nós hoje. Glória a Deus por isso. E, querida mensageira do Rei, Mary Jones nos deixou um grande exemplo de valorização e amor à palavra de Deus. Ela levou 4 anos e caminhou 40 quilômetros para adquirir uma Bíblia, pois sabia que
que o que teria em mãos era algo muito precioso. O salmista já diz: a tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Salmos 119, 72. Como Mary Jones, há muitas meninas que não têm acesso à palavra, pois é proibida em seus países. Então, que tal agradecer ao Rei pelo privilégio que você tem de possuir uma Bíblia? Que tal interceder para que mais pessoas tenham acesso a ela? Meu desejo é que essa história real faça com que você possa amar e valorizar ainda mais sua Bíblia e permitir-se ser um instrumento para que as Escrituras Sagradas cheguem às mãos de quem não as tem. Decidi contar esse relato da vida de Mary Jones hoje para vocês, para que nós possamos refletir um pouquinho qual o valor que nós temos dado a Deus e a sua palavra. Aquela menina, ela desejava tanto ter uma Bíblia, porque ela ia à igreja e ali, como foi falado aqui, ela participava da escola dominical, com certeza. O relato diz que ela ouvia as histórias bíblicas e ela queria ter uma Bíblia para que em casa ela pudesse se aprofundar mais naquelas histórias que ela ouvia ali na igreja. Ela queria aprender mais de Deus, ela queria ter um relacionamento íntimo e mais profundo com Deus. E hoje você, querida mensageira, eu te pergunto, você que tem acesso livre a essa palavra, você que tem acesso livre à Bíblia, a palavra de Deus, você tem valorizado essa palavra? Você tem dado o melhor do teu tempo para se dedicar a essa palavra? Para se aprofundar mais nessa palavra? Ou você tem pegado essa palavra para ler somente quando você precisa de uma bênção? Quando você quer pedir algo? Ou essa palavra, ela tem ficado na sua estante e você só lembra dela quando você vai para a igreja? Que nós possamos refletir. Quantas pessoas, como diz aqui, ainda há muitas pessoas que não têm acesso, ainda há países difíceis que não têm acesso à palavra. E nós temos. E qual o valor que nós temos dado a essa palavra? Nós temos colocado Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos nos dedicado a estudar, a se aprofundar nessa palavra. Às vezes nós estamos pedindo Deus tanto para falar com a gente, mas a gente não abre a Bíblia para ler. Porque quando nós estamos lendo a palavra, Deus está falando com a gente. Deus é soberano. Ele é dono de todas as coisas e tudo Ele pode. Ele fala conosco da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas para que nós possamos ter o discernimento, para que nós possamos ouvir a sua voz, nós precisamos ter uma vida de estudo da palavra. Pense nisso, querida mensageira. Você tem um tesouro muito precioso nas suas mãos. Você está usufruindo desse tesouro que Deus deixou para você? Faça dessa palavra seu alimento dia a dia. O mesmo empenho que você tem quando você tem uma prova em sua escola, que você faz de tudo para passar de ano, você precisa ter em estudar a palavra de Deus e até mais. E até mais. Pense nisso. Às vezes nós nos empenhamos, nós nos dedicamos a tanta coisa. Fazemos de tantas coisas em primeiro lugar em nossas vidas. Mas nós estamos deixando de fazer de Deus o primeiro em nossas vidas, prioridade, de sua palavra prioridade em nossas vidas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querida mensageira do Rei, Deus não divide a sua glória com ninguém. Qual tem sido o nosso alimento diariamente? Nós temos nos alimentado dessa palavra? Reflita na história de Mary Jones. Quanto sacrifício aquela menina teve para obter uma Bíblia. E hoje nós temos esse privilégio. E muitas das vezes nós não damos valor. Valorize o tesouro que Deus colocou nas suas mãos. Beijo e até o próximo vídeo.